dias, né, Neemias, ele estava ali, né, em Susa, né, na casa do rei. Ele trabalhava ali na casa do rei, ele era copeiro do rei, e ali ele, louvado seja Deus, vieram o pessoal falar com ele, né, os irmãos dele, algum pessoal, né, de Judá, né, e ele perguntando como estava Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas começaram a falar para ele o estado que estava Jerusalém, como estavam os filhos de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Jerusalém tinha sido, alguns filhos de Jerusalém tinham sido levados cativos, outros tinham ficado ali uma grande miséria. Aleluia, louvado seja Deus. E ali os irmãos de Neemias começaram a falar para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam ali fendidos, as portas de Jerusalém estavam ali queimadas a fogo, e as pessoas estavam ali vivendo uma grande miséria. E Neemias ali começou, ele se entristeceu naquele momento. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que ele sentou e chorou e lamentou. Aleluia, glória a Deus. Porque aquela cidade tinha um valor especial para eles, né? Porque ali era o lugar que os pais dele conviveu, era o lugar que o sepulcro dos pais dele. Então ele sentiu muito com aquilo. Louvado seja Deus. E ali depois que ele se lamentou e chorou, aleluia, glória a Deus, alguns dias, né? Ele tomou uma atitude. Ele foi jejuar e orar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A primeira atitude de Neemias foi atitude como um ser humano qualquer, porque a gente, muito estado de espírito, quando a gente se abate com alguma coisa, recebe uma notícia ruim, o que a gente faz primeiro? A gente se entristece. Se alguém dizer, comigo não, eu vivo isso, infelizmente, eu vou ter que dizer que não é assim, porque nós somos seres humanos. E quando nós recebemos uma notícia ruim, certamente choramos, ficamos tristes. O estado de espírito primeiro, o estado que a gente vai ficar primeiro assim triste. Aí depois a gente se levanta e diz, não vou ficar desse jeito. Tem um que pode resolver o que eu estou passando, o que eu estou sentindo nesse momento. E esse é Jesus Cristo. E aí ele começou a orar, né, e jejuar a Deus dos céus. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que de dia e noite. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele orava de dia e noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, só que, por mais que ele estivesse abatido, orando, mas mesmo com o coração aflito, ele tinha um trabalho. Aleluia, glória a Deus. E por mais que você esteja abatido, você tem que trabalhar. Você tem um patrão, você tem que ser submissa ao seu patrão. Louvado seja Deus. E ali ele tinha que seguir o rei, né? Porque a Bíblia fala que ele era copeiro do rei. E sendo assim copeiro do rei, ele tinha que seguir o rei. Aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E ele foi até o rei servir, né? E nesse dia ele foi servir ao rei. Ele foi servir vinho. A Bíblia fala que ele foi lá servir vinho. Só que quando ele chegou perto do rei, o rei olhou para ele e percebeu que ele não estava observando, ele não estava feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele nunca, a Bíblia fala que Neemias nunca chegou perante o rei naquele estado. Porque aquilo era um estado que ele não poderia chegar na beira do rei. Porque, para a gente ter uma ideia, lá no livro de 1 Samuel fala, né, como foi que Samuel, que Davi foi quando ele estava passando mal, né? Buscar um jovem animoso, né? A Bíblia fala lá em 1 Samuel 16, se não me falha a memória, o versículo não recordo. Mas procura um jovem animoso, porque quem está triste precisa de animação, né? Para se animar, ser legal. Porém aqui, né? Aconteceu diferente. O rei estava ali, mas só que quem chegou a ele, né? O servo dele, no caso,
também não teria me alegrar aquele rei, porque ele se estava abatido. Ele não poderia chegar assim, mas ele mesmo assim foi fazer o trabalho dele. Porque por mais doente que esteja, ou chateado, enraivado, tem que fazer o serviço. Aleluia, glória a Deus. E ali o rei perguntou: pois não está doente, porque ele está assim, com semblante triste? E o rei logo disse: isso é sinal de tristeza de coração. Aleluia, glória a Deus. O rei muito sábio percebeu que era tristeza de coração, porque a Bíblia lá em Provérbios 15 vai dizer assim, que um coração alegre formoseia o rosto. Aleluia, Jesus. Louvado seja Jesus. E é uma grande verdade, porque você vê quando você está feliz, a alegria contagia outras pessoas. Mas se você estiver triste, também você contagia outras pessoas. Se você chegar em um lugar que tem pessoas tristes, chorando, perdeu alguém, você às vezes nem conhece a pessoa e você às vezes o sentimento de choro é para vontade de chorar bem também, porque ver o estado da pessoa que está ali. Glória a Deus. E ali ele falou, né? Louvado seja Deus. Ele falou como estaria de outra maneira, assim, do sepulcro, né? O lugar onde o pai dele foi enterrado, foi assolado, foi devastado, foi queimado, foi derrubado o muro de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Para ser mais clara, né? Os muros assim da cidade, assim hoje não existe mais isso na cidade por aqui, né? É como se assim, eu vivo aqui a sul, eu fosse sair para Rio Preto, ou para Olímpia, ou para Central, sei lá. E cada lugar tivesse um portão, né? Tivesse um muro, tivesse um portão, então ali era assim, tinha portão, porém foi derrubado, foi queimado, a cidade foi assolada. Aleluia, glória a Deus. Então ele estava muito triste, porque a cidade tinha um valor sentimental para ele. Aleluia, glória a Deus. E o rei vendo ele assim, ele falou: como estaria de outra maneira, né? E o rei perguntou: o que me pedes agora? Aleluia, glória a Deus. Você acha que Neemias foi logo pedindo a ele alguma coisa? Não. Neemias fez de novo, mais uma coisa importante. Ele orou novamente a Deus dos céus. Isso aí está no versículo 4 do 2. Ele orou novamente a Deus dos céus, porque ele sabia que primeiro ele tinha que ter a resposta de Deus. Aleluia. Primeiro Deus tinha que dar o sim para ele, para poder depois o patrão, o rei, dar um sim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que ele orou, ele percebeu. Então, na hora de falar o que ele queria com o rei. Então, ele pediu para que o rei enviasse ele até Judá. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para que ele edificasse a cidade, edificasse os muros. Ou seja, consertasse o que estava quebrado e derrubado. Louvado seja o Senhor. Então, o rei deixou, aleluia, glória a Deus, deixou ele ir, né? E o rei aí perguntou quantos dias ele precisava para fazer aquilo, e ele, debaixo da obediência, ele falou que ele queria que o rei ordenasse para ele voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez, ele falou para o rei: se parece bem, dê-me cartas. Aleluia, glória a Deus. Logo na primeira vez que eu li essa passagem, eu disse: tanta coisa para pedir, o homem pediu cartas. Aleluia, glória a Deus. Mas aí é que está o mistério. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. No primeiro momento eu pensei que poderia ter pedido dinheiro para conduzir ele até lá, mas nem tudo na vida é dinheiro. Nem tudo na vida vai ser resolvido com dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente ele buscou a solução de Jesus, ele orou. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele pediu cartas. E o rei fez cartas para ele. Por que ele precisava de carta? Porque, como eu já falei, a cidade tinha importância. Então, onde ele passasse, se ele não tivesse autoridade para dizer o rei tal me enviou, ele não poderia passar pelos portões, ele ia passar por várias cidades. Então, se ele não tivesse comprovação que a autoridade maior enviou ele,
que precisasse passar pediu cartas para provar que ele estava mandando de uma autoridade maior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E cada lugar que ele entrava, ele estava ali, né? Com aquela autoridade. Porém, a autoridade maior, Deus já tinha dado. Aleluia, Jesus. Porque o mesmo Deus que ele orou foi Deus que deu sabedoria para ele pedir essas cartas. Aleluia, glória a Deus. Porque no meio da dificuldade há tantas coisas, quando a gente está passando, é Deus que dá sabedoria para a gente. Oh, aleluia, Jesus. Qualquer situação, não importa que situação estejamos vivendo, mas Deus dá sabedoria. Aleluia, Jesus. E resta é a gente orar a Deus dos céus e pedir a Ele orientação, que Ele vai dar, mas só que não é uma vez, não é duas. Porque às vezes eu oro hoje, amanhã, a depois eu já estou com preguiça. Deus não quer ajudar, Deus não quer resolver. Aleluia, glória a Deus, mas não é assim. Orei hoje, amanhã, oro de novo, depois de novo, persistir. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Para que eu consiga o meu objetivo. Assim, Neemias, assim, ele começou, né, a orar. Depois, ele já estava perante o rei. O rei já tinha visto ele abatido, orou de novo. Então vemos aí que foi uma oração contínua. Ele não parou ali, ele foi orando e acredito eu que ele foi orando até lá em Jerusalém para poder concluir o trabalho que Deus colocou no coração dele. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Mas só que como todos os projetos que o ser humano tem, sempre tem alguém para poder atrapalhar. Aleluia, glória a Deus. E ele foi lá, né? Porque o rei deu as cartas, deu cavaleiro para com ele, deu guarda, né? O exército para ele. Porém, tinha governador lá que não queria que ninguém fosse ajudar o povo de Israel. E a Bíblia fala que quando Sanbalat ouviu e Tobias, né? Ele desagradou. Ele desagradou porque ele quis procurar o povo de Israel. Ele não queria, porque ele estava lá no meio da bagunça. Ele não queria que ninguém fosse ajudar. Ele queria que a cidade ficasse devastada, que o muro ficasse devastado. E muitas vezes a gente está na prova e tem sempre alguém dizendo: tomara que não saia muito. Tomara que não saia muito. Tomara que Deus é maior em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus poderoso. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele chegou ali em Jerusalém, ficou ali 3 dias. Porém, ele tinha ido lá, mas ele falou com os homens, mas ele não falou o que ele foi fazer lá. Louvado seja Deus. Ele não falou para as pessoas que chegou lá o que foi fazer. Louvado seja Deus. E daí o mistério. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas, vai contando a um, contando a outro, e quando vê, o mundo todo está sabendo. E muitas das vezes torcendo contra a gente, em segredo, e a gente não sabe. Aleluia, glória a Deus. Temos que vigiar com quem a gente conta as coisas. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas é minha amiga. Será mesmo? Amigo é Deus. Porque esse só dá um conselho, só manda alguém e dá um conselho para ajudar. Deus só usa alguém para ajudar. Deus não vai usar uma pessoa que vai lhe tirar o caminho da bênção. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor fala assim, ó: não declare a ninguém o que meu Deus me propôs no coração em fazer em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele à noite, Neemias saiu pelo lado, né, da cidade, contemplou os muros, olhou tudo como estava fendido, como as portas estavam queimadas, e mesmo assim ele não falou nada a ninguém. Louvado seja Deus. E ali ele estava analisando o que ele ia fazer. Porque Deus já tinha proposto no coração, né? E quando Deus propôs alguma coisa no nosso coração, a gente tem que analisar, né? Quietinho, analisar como vai ser, para depois colocar em prática o que Deus já determinou, o que Deus já ordenou. Porém, o momento certo para entrar em prática. A palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 18
declarei como a mão do meu Deus me foi favorável, né? Ele contou, mas também ele disse quem foi, né? Que levou ele até ali, foi Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se ele não falasse primeiramente com Deus, ele jamais poderia chegar. Porque o rei poderia dar carga, mas se não fosse da vontade de Deus, ele não chegaria lá. Porque não importa o que temos na mão, não importa se temos condições, não importa o que não temos, mas se Deus não quiser, a gente não vai a lugar nenhum. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele declarou o que ele foi fazer, né? E ali mais uma vez, aí mesmo que o Sanbalate e Tobias ficou indignado, porque ali sim, ali o Tobias já sabia o que ele ia fazer. E ali começaram a zombar dele, desprezaram ele, criticaram ele, porque achou que ele não ia conseguir. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo, as pessoas pensam que nós estamos sozinhos, que não tem um Deus que vela pela nossa vida. Aleluia! Ele já não queria só ir procurar o pessoal de Jerusalém, ele já estava agoniado, mas quando falou que edificar os muros, eita glória, ele achou que não ia conseguir, porque outras pessoas havia tentado fazer aquilo. Verdade, meu Deus. Mas quando tem uma coisa que não está na direção de Deus, é perca de tempo. Deus. Quando você Aleluia! está na direção de Deus para fazer, Meu Deus. ou não dá certo. Pode até começar, mas se for sem Deus, pode cair ao chão novamente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu acredito que a edificação daquele muro, ele teve que limpar aquelas coisas que estavam, porque esse muro está fedido, estava caindo as coisas, né? Os pedaços, né? Ou seja, os pedaços do muro, os tijolos, os concretos, eu não sei todas essas coisas, né? De reboco, essas coisas. Estava no chão. Se estava no chão, precisava fazer uma limpeza. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim é na nossa vida. Quando a gente está derrubado, está caído, tem que fazer uma limpeza. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, quando a gente se encontra derrubado, caído, temos que fazer uma limpeza. Por quê? Porque Jesus quer edificar. Edificar assim como os muros foram edificados. Porém, se os pedaços estiver lá, o resto do outro mundo estiver, ele não vai fazer edificação. Aleluia, glória a Deus. Então temos que deixar Jesus limpar os pedaços que estão no nosso coração. Edificar um novo coração. Para assim, Aleluia, essa glória em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E isso vale para tudo, meus irmãos. Vale para relacionamento, vale para amizades, vale para tudo. A gente tem que limpar. Se tem algo que seu irmão te falou que você não, a gente tem que limpar. Se algo que ofendeu, a gente tem que limpar. Ou que a pessoa vai até a pessoa e converse, ou então que a pessoa diz, ó Deus, tira isso de mim, que eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir isso que eu estou sentindo de tal pessoa. E Deus limpa. Porque para Deus fazer algo novo, a gente tem que limpar o nosso coração. Jesus, glória a Deus. Trazendo para a parte espiritual, é isso que Deus ministrou no meu coração. Temos que limpar o nosso coração. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui para a palavra, os muros. Lógico que para edificar um muro novo, você teria que tirar aquela bagunça dali. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que eu acredito que foi uma experiência inexplicável para mim. Aí você pode dizer assim, como, irmã Janaína, está doida? Como está um muro? Mas uma experiência inexplicável vai ser. Uma experiência inexplicável, que ele jamais pode passar por outra pessoa, só ele que viveu deve saber. Porque a experiência que ele ganhou ali, ó, desde a oração até passar pelo rei, depois ele foi em cada cidade com aquela carta, debaixo da autoridade de Deus. Aquelas experiências que eu fui ganhando pelo longo do caminho é inexplicável. Ninguém vai viver por ele. Aleluia, glória a Deus. É a mesma coisa na nossa vida, quando a gente entra no Evangelho, a gente vai vivendo nossas experiências com Deus. Ninguém vai viver no nosso lugar. Ninguém vai viver. A nossa experiência com Deus é somente a mente e a gente Deus. A gente pode até morrer, mas ninguém vai viver a história. A história que você tem com Deus é única, a sua e de Deus. A história que eu tenho com Deus é minha e de Deus, é única. Ninguém vai viver no meu lugar.
viver no seu lugar. Aleluia, A Jesus. experiência é só daquela pessoa, não tem como ser. Alguém pode viver algo parecido, mas não igual. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ele aqui, né? Ele aqui é, como eu falo, Josué lá também viveu algo parecido, porém para Josué era para derrubar, né? E para Neemias aqui ele ficou muito bom. Então foi algo quase parecido que tinha a ver com o muro, né? Que usou a presença de Deus, porém são coisas diferentes. Porque ninguém vai viver no lugar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aqueles homens zombaram, desprezaram Neemias falou para ele assim, ó. O Deus do céu que me fará prosperar. Aleluia. Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor. Ele aqui ele ajuda da melhor maneira possível, né? Porque as pessoas acharam que ele não ia conseguir, né? Mas ele deu a resposta certa, que Deus vai fazer prosperar. Porque não adianta as pessoas contar e dizer que fulano não vai conseguir. Fulano não consegue fazer isso, mas Deus é que sabe, Deus que faz e desfaz quando Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. Deus falou que Ele falou, né, que Ele ia conseguir levantar aqueles povos. Porque aquele povo que estava com ele não tinha paz em Jerusalém, não tinha memória em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Porque a memória que ele fala é que ele tinha um valor especial para ele. Era os pais dele lá, era a cidade dele, então tinha um valor especial. Então, aquelas pessoas que estavam zombando não tinha parte naquilo. Muitas das vezes quem critica o seu sonho não tem parte nenhuma. Não tem nada a ver com o seu sonho. Só torce mesmo para que não dê certo, mas não tem memória daquilo. Às vezes o que parece ser besteira para uma pessoa é uma bênção para outra. Aleluia, Jesus. Quantas vezes você diz, eu não ligo para isso não. Você diz, eu gosto muito disso, eu quero muito e tal. É sempre assim. Muitas das vezes umas pessoas não dão valor, mas para outras pessoas aquilo é o sonho, aquilo é a vida, aquilo trabalha a vida toda por aquilo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor que eu deixo nessa noite é essa, né? E sempre quando você se sentir afrontado, né? Lembre desse versículo aqui. Que o Deus do céu, né? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aleluia, Jesus. Essa é a parte A, né? A parte A do versículo 20. Né? O Deus do céu nos fará prosperar. Sempre lembre disso. Porque só Deus mesmo pode nos fazer prosperar nessa terra. Em qualquer lugar que a gente vá, não importa como esteja o lugar. Quem muda o lugar é Deus. Quem muda o cativeiro é Jesus. Aleluia, Quem Jesus. Glória a levantou Deus. ali não foi a força do braço dos homens que estavam com Neemias, foi Deus. Ele Aleluia. levantou, edificou aquele povo de Jerusalém novamente, não foi os homens, foi Deus. Sempre lembre disso. Quem Aleluia, pode Jesus. mudar qualquer quadro na nossa vida é Deus. Não importa o que o homem fale, não importa o que o homem diga. Se o médico diz que não tem mais jeito, não tem mais cura, mas você crê que a última palavra vem de Deus.